A graça e a paz, amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma semana que se inicia, por mais uma segunda-feira que estamos aqui reunidos para comunicarmos das nossas devocionais semanais. Hoje nós temos como tema comprometendo-nos uns com os outros, tratando a questão da unidade, da comunhão, do respeito, da edificação mútua do corpo de Cristo. O texto que nós podemos ler e meditar neste dia está em Romanos capítulo 14 e versículo 19, que diz assim: assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as que são para a edificação mútua. O que nós podemos observar nesse texto é justamente quanto às diferenças um do outro, tendo em vista que somos de uma só família, vivemos num só corpo, mas precisamos entender quanto às diferenças que temos um dos outros. O texto de de Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade, o compromisso quanto a este sentimento de edificar, respeitar, tendo em vista quando Paulo ele fala nesse texto, nesse capítulo mais precisamente, ele vai dizer assim no versículo 1, eles acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. O que Paulo ele está tratando aqui, ele está levantando nesse capítulo, quanto os fracos, quanto os fortes, tendo em vista, irmãos, que há aqueles que ainda na fé estão ainda sendo consolidados. Os fortes são aqueles que já têm uma certa maturidade, já têm os pilares da fé cristã já firmados nos seus corações. E quanto à questão da antiga aliança, dos costumes que existiam na antiga aliança, eles estão mais amadurecidos, entendidos, quanto a certos costumes, mas há aqueles que ainda estão crescendo, amadurecendo, ainda aqueles que pensam diferente, que estão ainda alinhados quanto à nova aliança, quanto a alguns costumes da antiga aliança, Então, por isso, quando ele fala do fraco, é justamente respeitando as opiniões uns dos outros, quanto a algumas atitudes. Aqui, Paulo ele não está tratando de questões teológicas, vale se frisar isso, princípios inegociáveis, não, mas ele está falando de questões secundárias, está aqui tratando de relacionamento, quando entendemos que cada um tem conceitos, e tem pensamentos e opiniões diferentes, e nós como corpo de Cristo precisamos estar buscando a edificação mútua, o respeito quanto às opiniões. Em Provérbios 17, a palavra do Senhor diz assim: em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Estamos falando aqui de um comprometimento, que isto exige de nós amor, estar presente e pronto para ajudar uns aos outros, entendendo das debilidades, deficiências de cada um, respeitando as opiniões uns dos outros. É para isso que serve o corpo de Cristo, é para isso que serve a relação da fé cristã, para poder, irmãos, de vez de sermos pedras de tropeços, de sermos estorbos para a vida destes que Paulo ele cita como fraco, sejamos e sirvamos de edificação para o crescimento, para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, precisamos, irmãos, estar presente onde quer que estejamos na vida desses irmãos, porque entendendo que estando junto deles, nós conseguiremos ajudá-lo no seu desenvolvimento,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Se prontifique a ajudá-los, pois Deus te encheu de habilidades especiais, com o propósito de ajudar o próximo, com o propósito de fazer com que estas pessoas, elas sejam edificadas em Cristo Jesus. Então, quando nós reconhecemos que somos uma família cristã e que somos partes deste corpo, nós trabalhamos para o crescimento deste corpo, para a edificação desse corpo, né? E Paulo, justamente, ele faz um apelo quanto aos fracos e aos fortes, a estes que necessitam de um certo cuidado especial, um respeito, uma certa atenção. Quanto a estes irmãos, que possamos estar não julgando pelas suas atitudes ou opiniões. Cada um tem sua opinião, é respeitando, tendo em vista que são opiniões que não nos trará implicações em questões de salvação, não nos afetará, né, em questões doutrinárias ou teológicas, mas que afetará sim a nossa relação, o nosso desenvolvimento como corpo de Cristo, como família do Senhor Jesus. O texto no versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4 diz assim, no capítulo 14: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Eles foram acolhidos por Deus. E quem somos nós para julgarmos, para condená-los, para afastar, muitas vezes com atitudes legalistas, impondo regras, devido àquilo que eu penso, impondo conceitos e questões que muitas vezes é de opinião própria, opinião minha, pessoal, e muitas vezes isso afasta, quebra-se a comunhão, e muitas vezes afetamos no crescimento e no desenvolvimento dessas pessoas. Nós que estamos fortes, né? Até uma ironia aqui, né? Os fortes, aqueles que se acham os super crentes, conhecedores de todas as coisas, né? Aqueles, né, os santos, né? Vocês que se acham, né, e estão nesse patamar, respeitem, né, aqueles que opinam diferente de você. Ouçam, trabalhem para que todos, de igual modo, sejam edificados na rocha que é Cristo Jesus. Um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, e com esse texto eu gostaria de concluir a nossa devocional. Ele diz assim: fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Aqui não estamos falando de vários corpos, estamos falando de um só corpo, edificados uma só cabeça, que é Cristo Jesus. Então, o tema desta devocional é: somos escolhidos para ter comunhão, comprometendo-nos uns com os outros, mesmo com as diferenças, conceitos, opiniões, mas que possamos, irmãos, em amor, estarmos nos edificando em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu gostaria de poder, neste momento, orar por você e agradecer a Deus por esse início de semana e por essa semana que nós teremos, em nome de Jesus. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor, te damos graça
por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira para bendizer o Teu nome, para comunicar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, mesmo por uma transmissão, mas que a Tua bênção os alcance no nome de Jesus. Que o Teu cuidado seja renovado na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.